Pessoal, olha só, eu estou aqui com o multímetro analógico e daí eu estou na escala de X100 hoje, tá? Vou colocar uma ponteira de prova na outra para poder calibrar o multímetro analógico. Aí a sombra do ponteiro tem que ficar bem no zerinho aqui, ó, pessoal, por causa de um erro que se chama erro de paralaxe, ou seja, um erro de precisão, ó. Então, ele está bem calibrado, pessoal, olha só. Aqui da onde eu estou olhando, tem que olhar pelo centro do parafuso. Ele está bem calibrado. E aqui embaixo a mesma coisa, a sombra do ponteiro tem que estar no zerinho ali. Aí você regula por esse parafuso. Você gira o parafuso num sentido, o ponteiro do galvanômetro desce para o outro. Você gira em outro sentido, o ponteiro do galvanômetro sempre vai ao contrário. E tem que deixar a sombra do ponteiro no espelho, por causa do erro de precisão, né, pessoal? E daí o que acontece? Ó, nós vamos aferir vários componentes. Eu vou começar por capacitor eletrolítico, certo? Vamos falar um pouquinho do capacitor eletrolítico e dos capacitores de forma geral. Como que o capacitor eletrolítico funciona, pessoal? Ele deixa passar a corrente alternada, tipo, tu tem um capacitor X de filtro ali, ó. Ele vai filtrar o que? Ele funciona como um curto ali no filtro. Ou seja, as interferências diferenciais entram pelo fase e voltam pelo neutro, e vice-versa, né? Como vai alternando ali, né? Então, para voz, pessoal, para microfone, ele deixa passar a voz, que é alternado, né? E ele retém a corrente contínua. O capacitor, numa placa de corrente contínua, pessoal, quando ele está carregado, ele funciona como uma chave aberta para corrente contínua. E para corrente alternada, ele vai se comportar como um curto. Que interessante isso. Outra coisa que eu acho bastante interessante, pessoal, tipo, o capacitor, quando ele funciona como um amortecedor, o que acontece? Quanto maior a capacitância, olha só a proporcionalidade, quanto maior a capacitância do capacitor, mais amortecimento, ou seja, para uma tensão mais elevada, ele vai conseguir amortecer essa tensão mais elevada. Tipo um capacitor de mais de 1000 microfarad ali, ó, 2000 microfarad. Então, é uma capacitância elevada. Então, o que acontece? O amortecimento é maior, então, no caso, ele funcionaria para tensões elevadas. E um capacitor com baixa capacitância, ele funcionaria, pessoal, para, tipo, eu estou falando de pico de tensão, né, pessoal? Num pico de tensão menor, o capacitor de baixa capacitância, ele funciona bem. E o capacitor de alta capacitância, para um pico de tensão maior também, ele funciona melhor. Ele vai se adequar ao circuito, amortecendo, pessoal, evitando que venham queimar circuitos integrados, né, nos quais a junção deles é mais sensível, certo, pessoal? Mas vamos aferir. Então, o que acontece, ó? Eu primeiro vou colocar no sentido reverso, ó, negativo. Ó, nós temos que se atentar numa coisa, pessoal. O multímetro analógico, a ponteira de prova vermelha no teste de resistência, né, pessoal? Dentro dessa faixa que envolve o teste de resistência, a ponteira de prova vermelha, ela é o negativo, pessoal. E a ponteira de prova preta, no caso, eu estou usando essa garrinha aqui, ó, ela é o positivo, é o contrário, certo, pessoal? E ele precisa de pilhas, nessa escala aqui ele vai precisar de 2 pilhas de 1.5 volts que estão em série, na escala de X100. Se eu usasse a escala de X10K, como eu falei anteriormente, o multímetro analógico, ele serve como fonte de alimentação, porque
ele tem uma bateria de 12 volts, de 9 volts, eu quero dizer, né, pessoal, 9 volts, mais duas pilhas, cada uma de 1.5 volts ligados em série, que proporcionam 12 volts aqui, ó, na ponteira de prova preta em X10K, mas eu estou em X100, pessoal. Daí ele oferece em torno de 3.2 volts, só que ele oferece um pouco mais de corrente aqui nessa escala, tá? A X10K também é 3.2 volts, porém, conforme vai subindo na escala, pessoal, vai diminuindo a corrente. Conforme vai descendo na escala, vai aumentando a corrente, é proporcional. Então, vamos aferir, ó. Vou colocar a ponteira de prova preta, o negativo não é o negativo, né, pessoal? A ponteira de prova preta é o positivo. Positivo no positivo do capacitor eletrolítico, tá? E o negativo no negativo, pessoal. Deixa eu ver se só com a pontinha de prova. Vocês viram o comportamento, pessoal? Ó, eu toquei a ponteira de prova vermelha, eu vou colocar aqui. Ó, eu estou com a ponteira de prova preta, que é o positivo do analógico, no positivo do capacitor, e vou colocar a ponteira de prova vermelha no negativo. Por que que ele se comportou como uma chave aberta, pessoal? Porque ele está carregado, né? É o comportamento normal dele. E nós vemos, ele não está em fuga, né? Que interessante, né, pessoal? Se ele estivesse em fuga, esse ponteiro ficaria mais elevado. E o contrário, agora eu vou botar na contramão, vocês vão ver que o ponteiro vai bater lá em cima, porque vai se somar a carga que eu libero aqui do multímetro mais a do capacitor, né, pessoal? Olha lá, ó. Vocês viram, ó? Vocês viram que ele se descarrega se eu colocar as ponteiras de prova de forma invertida e depois se carrega novamente? Que interessante, né, pessoal? Esse capacitor aqui está bom. Vamos testar outro. Vou pegar esse aqui de maior porte, ó, pessoal. E tem que tomar cuidado em colocar as mãos no capacitor, né, pessoal? Ele pode, tipo esse daqui, ó. Ele é de 450 volts, olha que coisa que não dá, né? Tocar nas ponteiras dele ali, ele se descarrega na tua mão. Por isso sempre uso assim, ó, o multímetro, a ponteira do multímetro, eu sempre faço isso para descarregar ele primeiro, ó, pessoal. Ou uma chave de fenda, certo? Que daí tu descarrega o capacitor. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou colocar a ponteira de prova preta. Ponteira de prova preta, positivo no positivo, tá? Aí eu vou colocar ele aqui, ó, negativo, ponteira de prova vermelha no negativo. Olha lá, pessoal. Vocês viram que ele subiu e depois tendeu a uma chave aberta? Porque ele subiu porque ele se descarrega num momento e se carrega novamente. O capacitor carregado, como eu tenho corrente contínua na ponteira de prova preta do multímetro analógico, o capacitor se comporta como uma chave aberta. E o contrário, pessoal, ele vai bater lá em cima, ó. Vou colocar a ponteira de prova positiva no negativo, tá? E a ponteira de prova vermelha no positivo. Eu vou botar o negativo no positivo. Ele vai bater lá em cima e vai voltar, pessoal. Olha só. Vocês viram? Porque ele se descarregou, por isso que o ponteiro do galvanômetro tendeu a zero aqui, ó. Quando o capacitor se descarrega, vocês viram o capacitor se descarregando, ele fica com resistência zero. Ele funciona como um curto, né, pessoal? Quando ele está descarregado. E quando ele se carrega novamente, ele funciona como uma chave aberta. Olha que legal isso, pessoal. Pessoal, valoriza o meu canal, pessoal. Olha esse vídeo, se inscreve. Deixa o seu joinha. Coloca algum comentário lá, alguma dica que você tenha para me dar. Olha só, pessoal. Vamos pegar outro. Esse outro aqui, pessoal, ó, a mesma coisa, ó.
Ponteira de prova preta é o positivo do analógico no positivo do capacitor, tá? Ponteira de prova vermelha é o negativo do analógico, o negativo no negativo. Olha lá, pessoal. Vocês viram o fenômeno que aconteceu? O capacitor se descarregou, eu coloquei as ponteiras de prova no sentido direto, positivo no positivo, negativo no negativo, e ele se carrega novamente e tende a uma chave aberta. Ou seja, está bom, o ponteiro do galvanômetro, se ele ficasse aqui, ó pessoal, vamos supor que ele ficasse aqui, o capacitor estaria em fuga, porque ele não estaria com o armazenamento total dele. Entenderam a lógica? Novamente, ó, esse outro aqui, ó, positivo no positivo, negativo no negativo. A mesma coisa, olha só, pessoal. E o contrário ele tem que bater lá em cima, né, pessoal? Olha lá, ó. Porque ele se descarrega. Quando o capacitor se descarrega, pessoal, o que que acontece? Na descarga do capacitor ele funciona como um curto, por isso que ele tende a zero. Daí ele se carrega novamente e tende a uma chave aberta. Esses capacitores, pessoal, quando eles são muito velhos, a tendência é eles evaporar o eletrólito, que é um líquido interno que ele tem. Aí ele começa a dar fuga, pessoal, ele perde a funcionalidade dele na placa. Aí a sugestão, se tu pega uma placa muito velha para consertar, é trocar todos os capacitores ou conseguir uma placa usada, né, pessoal? Das vezes não vale a pena trocar todos os capacitores. Se nós formos olhar em custo-benefício, não vale a pena. Tem outro capacitor, esse daqui, ó, pessoal. Novamente, ponteira de prova positiva no positivo, tá? E negativo no negativo. Vocês viram que ele se descarregou de forma mais branda, pessoal? O que que acontece? Outro comentário que eu quero fazer sobre o capacitor. Quanto mais capacitância tiver o capacitor, quanto mais capacitância, esse daqui, ó, 470 microfarad de capacitância. Quanto mais capacitância, de forma mais lenta ele vai se descarregar. Por isso que ele realinha a corrente elétrica, pessoal. Por isso que ele torna a corrente elétrica retilínea ali, ó. Essa que é a função do capacitor. Vamos colocar o contrário agora. Positivo no negativo, negativo no positivo. Olha lá, pessoal. Ele bate lá no fundo da escala, porque ele se descarrega, se eu colocar de forma reversa as ponteiras do multímetro, né? Ele tende a um curto, daí ele se carrega novamente e tende a uma chave aberta. Que legal isso, né, pessoal? Pessoal, eu vou pegar mais um aqui, ó. Esse daqui, ó. Os antigos já vinham com aviso, olha só. Alta tensão. Entendeu? Pra gente tomar cuidado com as pontas do capacitor. Pessoal, se você não mexe em eletrônica, não tem esse costume, eu não recomendo você tá fazendo esse tipo de teste, tá? Daí o que que acontece aqui, ó? Positivo no positivo, negativo no negativo. Olha lá, pessoal. Vocês viram que ele se descarrega, daí ele se carrega novamente e tende a uma chave aberta, ó. E o contrário, olha lá, ele bate lá em cima, ó. Por que que ele bate lá em cima, pessoal? Por que será que ele bate lá em cima? Porque se soma a carga do multímetro com a do capacitor. E daí ele bate lá em cima, se descarrega, tende ao curto, né? E se descarrega novamente, ó. Porque se tu botar as duas ponteiras de prova uma na outra, ó, ele vai parar onde ele tem que parar, ó. Aqui só tem os 3 volts, né, das pilhas, ó, pessoal.
Por isso que o ponteiro do galvanômetro fica aqui, ó. Está recebendo uma indução. O galvanômetro nada mais é que uma bobina que está induzindo o ponteiro a ficar nessa posição, ó. Aí eu tirei as pontas de prova, ó. Deixa de existir a força eletromotriz. E daí o que acontece? Vamos aferir umas bobinas também, ó. Essa daqui, pessoal, é uma bobina com núcleo de ferrite, ó. Parece um capacitor, mas não é. Por que o núcleo é de ferrite? Porque ela suporta altas frequências, ó. Que legal isso, né, pessoal? Ela tem que se comportar como um curto, ó. Eu vou colocar num terminal e no outro. E o comportamento é um curto, ó, pessoal. Quer dizer que o filamento da bobina não está rompido, ó. Está boa. Bobina com núcleo de ferrite. Eu tenho outra aqui para nós testar também, pessoal. A bobina com núcleo de ferrite para altas frequências. Tendeu ao curto, olha só, pessoal. Quer dizer que o filamento dela não está rompido. Vamos testar um transformador Chopper, pessoal. Ó, um transformadorzinho Chopper, tá? O transformador Chopper, pessoal, o núcleo dele é de ferrite também. Por isso que ele suporta altas frequências, ó. Vamos testar os enrolamentos para ver se eles não estão rompidos, né? O nome essas pontinhas aqui que vocês estão vendo, ó, é os tape, né, pessoal? Do transformador, ó, essas pontinhas. Então eu vou colocar numa ponta e ele tem que se comportar como um curto, olha só, pessoal. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. E está bom, ó, não está rompido o filamento. E daí, no caso aqui, pessoal, o primário não pode se comunicar com o secundário, pessoal. Vamos testar um lado com o outro, não pode se comunicar, senão o transformador está em curto. Ó, uma chave aberta, uma chave aberta, uma chave aberta e uma chave aberta. Que legal isso, né? Vamos testar o outro enrolamento agora, pessoal. Tem que se comportar como um curto. E olha só, pessoal, desse lado aqui não se comunica, ó, pessoal. Ó. Ele tem um enrolamento e o outro enrolamento se chama bias, pessoal. Que eles estão em defasagem. Um está enrolado de uma forma aqui e o outro enrolamento está enrolado de outra forma. Entenderam, pessoal? Olha que legal. Está bom esse enrolamento. Está bom esse enrolamento. Esse enrolamento em relação a esse, eles estão em defasagem, pessoal. Um está enrolado num sentido, o outro está em outro. Enquanto um é positivo e negativo, o outro é negativo e positivo. Certo, pessoal? E vocês viram, não se comunica. Ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. Primeiro eu vou colocar, né? Um enrolamento não pode se comunicar com o outro, ó, pessoal. Que legal isso. Uma chave aberta, ó. Vamos colocar aqui nesse outro para vocês averiguarem, ó. A gente já fez o teste, mas é bom ver novamente, ó. Quer dizer que o transformador Chopper não está em curto-circuito, né? Então o primário não se comunica com o secundário. E os enrolamentos têm que se apresentar como um curto. Legal isso, né? E daí, pessoal, eu tenho capacitores de poliéster, que eles têm uma alta resistência. Eles não podem se comportar como um curto, pessoal. Olha aí, ó. Uma chave aberta, ó.
Claro, pessoal, é uma aferição relativa e o capacitor de poliéster, ó, é interessante saber isso, ele não tem polaridade. Os únicos que têm polaridade é o capacitor eletrolítico e o capacitor de tântalo, que é um capacitor eletrolítico também, porém ele é mais oneroso, pessoal, porque ele é um capacitor mais robusto, que dura mais, certo? Capacitores de poliéster, ó, se comportam como uma chave aberta, pessoal. Olha que legal isso, quer dizer que não estão em curto. Olha aí, pessoal. Uma chave aberta. Vamos ver esse outro aqui. Uma chave aberta, olha aí, pessoal. E vamos testar um diodo também, pessoal. Estou com um diodo aqui, ó, no sentido direto, ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Olha lá a queda do diodo, pessoal. Ó, tu conta em load voltage na escala, ó, 1, 2, 3, 4, 400 milivolts de queda de tensão, ó. No sentido direto, e no sentido reverso ele não pode conduzir, né, pessoal? Sentido reverso, ó. Positivo no negativo, negativo no positivo. Olha lá, pessoal. Legal isso, né? Está bom. Todos os componentes que eu testei aqui estão bons, pessoal. Pessoal, valoriza o meu canal, pessoal. Se inscreve no meu canal. Se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha. Se for possível, compartilhe esse vídeo.